e a gente vai falar um pouco aí sobre o apego, como o apego prejudica a gente aí, o nosso desenvolvimento, tá? Então a gente vai desenvolver um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouquinho aí das questões, das implicações, né? Tanto da parte mental, da parte emocional e a parte energética, como é que fica quando eu estou apegado em alguma questão, tá? Para você refletir, não é à toa, né? Se a gente está falando isso é porque tem algum sentido para alguém. Então, veio essa intuição, a gente está seguindo apenas a nossa intuição, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente sempre fala dos 7 princípios herméticos que regem aí o funcionamento do universo. E é um conhecimento, assim, muito antigo e que a gente percebe até que, hoje em dia, várias leis da física conseguem comprovar muitas coisas que esses princípios herméticos dizem. Mas, enfim, uma das leis desses princípios aí é a impermanência, é o ritmo, são ciclos, querendo dizer que nada é estático na nossa vida. Tudo tem movimento. Exatamente. O que é o apego? O apego é eu querer parar algo, eu querer me conectar a algo que já passou, não está acontecendo mais. E aí eu me mantenho querendo prender aquela emoção, aquela experiência, aquela situação. E eu não permito, quando eu me prendo a algo, eu entro num estado de resistência, eu entro num estado de bloqueio. Eu não permito que as coisas fluam. E aí você fala, nossa, mas parece que nada na minha vida flui. Pois é. Quanto será que esses apegos que a gente tem, e não só apego material, tá? Mas apego emocional, quantos desses apegos a gente mantém na nossa vida e que talvez estejam impedindo esse fluir da vida, esse fluxo espontâneo da vida? Tá? Qual que é o fluxo da vida, gente? Em essência, a gente não é material. Então, quando a gente nasce aqui, a gente se materializa como se a nossa energia condensasse, formasse o corpo físico e a gente nasce aqui. Quando a gente termina o nosso ciclo aqui no plano físico, a gente não precisa do corpo, o corpo morre, a gente se desconecta do corpo e a gente continua a nossa experiência. Então, assim, o ciclo, todo mundo sabe que é assim, a gente nasce, a gente experimenta a vida, né, por todos os meios possíveis. Alguns podem ter experiências boas, alguns podem ter experiências não muito boas, mas tudo é aprendizado. Então nós aprendemos e a gente, no final da vida, morre. E assim, um grande apego que muitas vezes a gente tem é nesse contexto quando a gente perde alguém. Que a gente fala que perde, mas que não perde. Pelo princípio da não localidade, da física quântica, né, nós estamos sempre conectados com essa energia. E ainda mais pelo coração, né, a força é ainda maior. Pelo amor, eu estou ainda mais fortemente conectado com a energia, com a essência, mesmo que a pessoa não esteja fisicamente aqui. Só que a gente entra em estado de, como a Kátia falou, de resistência, de não aceitação por conta do apego. Né, por conta do apego, mas que apego? O apego, muitas vezes, e eu vou falar algo aqui que talvez seja um pouco forte, mas a gente está aqui para isso, né? Para levar consciência para vocês. O apego ao corpo, o apego à matéria, porque assim, nós não somos matéria em essência nós somos energia. Então, assim, se eu apego à matéria, assim, a pessoa não está mais com a gente aqui, mas eu estou apegado aquela pessoa, aquela imagem daquela pessoa, a matéria, aquele corpo, e não a essência dela, porque a essência dela está por aí. E eu posso me conectar a qualquer momento com essa essência. Né? Então, assim, talvez seja um pouco difícil de você compreender isso agora e de aceitar isso, mas é importante você começar a refletir sobre isso. Eu posso me conectar em essência a qualquer momento, com qualquer um. Né? Pela emoção, pelo coração. Agora, o corpo realmente não. Então, eu preciso compreender isso, trabalhar isso para aceitar isso. O quê? Que a vida, como a Kátia falou, é ritmo. Então, assim, a gente nasce e morre. Nasce e morre. Como tudo na natureza. Como tudo na natureza. Nós não falamos aqui... Nós somos parte da natureza, nós não falamos aqui que nós somos integrados à natureza. Né? Nós fazemos parte do planeta. O planeta é um ecossistema. Nós estamos dentro do planeta, dentro da atmosfera do planeta.
dentro desse aquáriozinho aqui. Então, todos nós fazemos parte disso. Então, nós estamos sujeitos às mesmas leis da natureza que regem para esse planeta. Talvez em outro planeta tenha outra regra, mas as regras aqui, todos nós estamos sujeitos. Isso é importante a gente considerar, porque, como a Kátia falou, quando eu estou apegado a alguma coisa, eu estou travado. É como se eu parasse de andar, de caminhar, não é isso? Uhum. É como eu parasse de caminhar. É como se eu quisesse parar no tempo, né? Isso acontece bastante com relacionamentos também. Gente, tudo na vida tem um ciclo, tá? Então, tudo tem começo, meio e fim. Então, os relacionamentos têm começo, meio e fim, ainda que o fim seja através da morte de um dos parceiros, mas tem um fim. Não vai ser eterno. O que acontece é que às vezes a gente entra num relacionamento, e obviamente todo começo de relacionamento tende a ser maravilhoso e tudo muito bom, e a gente vai passando pelas fases do relacionamento. E aí, às vezes, você está há, sei lá, 20 anos com uma pessoa, e naquele momento, naquele exato momento da sua vida, você só está com aquela pessoa porque você está conectado com o passado que você viveu com ela. Porque talvez naquele momento vocês não tenham mais conexão, não faça mais sentido o que vocês vivem juntos. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa entra em discussões, começa a ter traições, começa a acontecer um monte de questões no relacionamento. Por quê? Porque ambos querem voltar, ou pelo menos um dos dois querem voltar ao que era, mas o que era já passou. Então, assim, é possível construir coisas novas, mas não é possível voltar ao que era. Às vezes a gente se conecta também com objetos que trazem uma lembrança do nossa, mas isso aqui foi uma recordação de uma viagem que eu fiz há 20 anos atrás. E aí, de repente, quando você entra na sua casa, você começa a olhar e perceber que tudo te traz lembranças do passado. E o que te remete ao presente? O que faz você se conectar com o agora, com o que está acontecendo agora? O que faz você viver o seu presente? Será que você está vivendo realmente agora? Ou o seu corpo está aqui agora, mas a sua mente e as suas emoções estão conectadas com o que aconteceu lá atrás? E aí entra também a dificuldade, talvez, de perdoar. Porque se eu tenho dificuldade de perdoar, significa que eu estou constantemente preso naquela energia do que aconteceu no passado. Que é mais uma forma de apego. Né? Apego a algo que aconteceu comigo, a uma situação que aconteceu comigo lá atrás, e eu continuo vivendo essa situação até hoje na minha vida. Faço um convite para vocês, para pessoas que são muito apegadas em todos os níveis, se desfazer de objetos físicos tende a ser um problema. Pegue um dia e tira uma parte da sua casa, ou um determinado ambiente, ou uma gaveta, o que for, e faz uma limpa. E perceba se aquilo ainda hoje faz sentido para você, na vida que você quer, na vida que você está vivendo hoje, se aquele objeto ainda faz sentido para você. As memórias, as lembranças, a gente guarda aqui. E daqui, ninguém tira. Isso é o que vai nos acompanhar depois que o corpo físico não estiver mais aqui na Terra. Aqui é onde verdadeiramente podemos armazenar na nossa essência, no nosso campo energético, as experiências que foram vividas. Elas ficam armazenadas para sempre. Não sei se vocês têm conhecimento aí dos registros acásticos. Então, os registros acásticos é meio que uma biblioteca virtual que tem todos os acontecimentos que aconteceram com todo mundo, em todas as épocas, em toda a humanidade, por todo o tempo, espaço, todos os registros. E são registros energéticos. Por quê? Porque, gente, o que aconteceu, aconteceu. Não dá para desfazer. O registro permanece. Mas eu não preciso de nada físico para me apegar a isso. Para me ancorar naquilo, né? E aí perceba, se você fizer esse desafio de pegar um dia e se libertar de um monte de coisa, perceba como você se sente depois que você fizer essa limpeza. Porque o processo em si tende a ser doloroso. Você fica naquela... sabe aquela blusa que você guarda há 20 anos, você fala, não, mas eu vou voltar a entrar nela, eu vou servir nela de novo. E aí você fica lá aguardando, lembrando do momento, mas quando eu era magrinha, que eu cabia, eu era jovem, eu era isso. Não é só o emagrecer, é todo o contexto de quem você era naquela época que te remete àquela blusa. E muitas vezes te remete a um processo doloroso de sofrimento, de dor. Né? E mesmo que tenha sido um processo legal lá atrás, é um processo que está lá atrás. E aí, você mantendo aquilo é uma tentativa, talvez, de você ainda
voltar a viver aquilo que você viveu lá atrás. Enfim, e aí quando você se liberta disso tudo, eu tenho certeza que vocês vão perceber no final desse processo, no final desse dia aí que vocês vão fazer essa limpeza, que parece que o seu corpo se sente mais leve. E quando a gente entra nesse processo de liberação, isso acontece muito com pessoas que estão se mudando de casa, porque quando você está se mudando, você necessariamente precisa fazer algumas organizações. Você precisa tirar... Você precisa movimentar. Exatamente. As coisas, né? No mínimo, movimentar. Né? E nesse processo, muita coisa você acaba se desapegando, porque você está naquele movimento, então isso ajuda, isso facilita, então você acaba desapegando. E muitas coisas novas entram também. E aí você começa a perceber que muitas coisas começam a mudar na sua vida e parece que a sua vida começa a fluir em vários aspectos. E não é por acaso. Essa prática do desapego, que num primeiro momento seja talvez mais fácil de fazer com objetos físicos, que é mais palpável para a gente, ela dispara um processo todo de liberação de resistências, de emoções que estão presas, que vão fazer com que a gente consiga sentir mais leveza, que eu acho que é o que todo mundo busca. É como se você, de fato, né, você estivesse desocupando um pedaço da tua mente que estava ali parado, ocupado com coisas que você não tinha mais o menor poder, porque já aconteceram, e ocupando o espaço daquilo que você tinha que manter o foco, que é o que está acontecendo agora. Uhum. Tem uma... esqueci o nome dela agora, uma escritora japonesa que ela fala sobre isso. A arte da arrumação, Mary Kondo, acho que é o nome dela. Acho que é isso. E ela fala sobre como, quando você organiza o seu espaço físico, você se organiza internamente também. E aí entra num outro princípio hermético, né? Como dentro, como fora. Como né? em cima, como embaixo, em cima, né? Como que embaixo. É da correspondência. Né? Exatamente. Então, assim, o ambiente onde eu vivo é um reflexo de como eu estou, de quem eu sou. E tem uma outra forma que é o Dalai Lama que acho que fala, né? O meu mundo exterior reflete o meu mundo interior. Mary Kondo, ela colocou Mary aqui, Kondo, é isso mesmo. Exatamente. Então a gente vai preparar alguma coisa aí para no final de semana a gente trabalhar esse desapego, tá? Percebam, se vocês sentem que a vida de vocês está travada, que está parada, que parece que não anda, não vai para frente, não vai para trás, faz esse teste. Começa a se desapegar de algumas coisas físicas no primeiro momento e perceba como que isso reverbera na sua vida. Tá bom?